Convido os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 31. Assim diz: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa última semana foi um verdadeiro convite para que todos nós nos ajuntemos e lembremos de nossas famílias. Digo isso não somente por causa do Dia das Mães, mas também, nessa semana, passamos por uma data não muito famosa, mas que encontrou lugar num cantinho, na memória de alguns brasileiros, que é o Dia Internacional da Família, comemorado todo dia 15 de maio desde 1994. Uma data determinada pela ONU e que caiu nessa última quarta-feira dessa semana. Enfim, realmente nós podemos dizer que tivemos uma semana repleta de lembretes, de momentos, oportunidades para lembrar, nos alegrarmos, reconhecermos a importância da nossa família. E isso é muito necessário, e isso é muito precioso. Entretanto, mesmo que essa semana, quase da família, já tenha se encerrado, e uma nova tenha começado, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nos próximos minutos para outra família que também podemos, pela graça, chamá-la de nossa. Uma família que, segundo John Charles Riley, ele se referiu dizendo: uma família desprezada por muitos e nem mesmo conhecida por alguns, mas é a família mais importante da face da terra. Pertencer a ela dá a um homem privilégios muito maiores do que ser filho de um rei. Por isso, quão mais necessário é lembrarmos também da nossa família espiritual, todas as semanas e todos os dias da nossa vida. Nesse propósito, o nosso texto nos chama a entender o valor desta família, como ela deve ser prioridade na nossa vida, como ela é a família do próprio Senhor Jesus Cristo. Então vejamos o que o Senhor Jesus tem a dizer sobre sua própria família. Mas antes é necessário observar o contexto das suas palavras. Essas palavras de Jesus, elas são relatadas não apenas em Marcos, mas também em Mateus e Lucas, são um reflexo desse relato. Eles também relatam essa história em suas páginas. No caso de Marcos, esse capítulo 3 como um todo, visa mostrar quem é Jesus. Que Jesus não é apenas aquele que faz os milagres, que expulsa os demônios, mas Jesus também é aquele servo que sofreu. É o servo que foi injustamente acusado. Esse é o retrato do capítulo 3 de Marcos, onde Jesus mostra a fonte do seu poder. E para entendermos como o nosso texto se localiza dentro desse capítulo, precisamos detectar o que estava acontecendo nessa cena. Então acompanhe comigo esse capítulo 3. Jesus, ele escolheu ali os seus discípulos, nos versículos 13 a 19, e então ele parte para Cafarnaum. Isso nós podemos ver no início do versículo 20. Provavelmente para a casa de Pedro, onde ele já havia curado, onde ele curou a sogra de Pedro, e também ele viu aquele homem paralítico descendo pelo telhado, e então foi curado. Esta casa, esse verdadeiro quartel-general do seu ministério, é que está sendo referido aqui no versículo 20, e Jesus, no nosso texto, também está dentro dessa casa.
Jesus, então, ele é novamente cercado pelas multidões de uma forma tão intensa que os seus discípulos não conseguem, nem ele nem os seus discípulos não conseguem nem ao menos comer. O versículo 20 diz: Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de modo que nem podiam comer. Desse cenário surgem duas acusações. Uma de fora, que também é de dentro. Uma de fora porque vem de fora dessa casa, mas é de dentro porque é da própria família de Jesus. Dentro da sua própria família, uma acusação lhe é dita, que ele estava fora de si. Os seus familiares diziam isso, e nós podemos ver isso no versículo 21. Mas guardemos isso um pouco, porque o nosso texto ele é uma resposta imediata da segunda acusação, que é feita pelos escribas, aqueles intérpretes da lei. Eles viam Jesus fazendo seus milagres, e então eles que deveriam dar uma interpretação àquilo, diziam que ele fazia esses milagres pelo poder de Beelzebu, pelo poder dos maiorais dos demônios. E então eles fazem essa acusação terrível a Jesus. E nós já vemos no versículo 22. E diante então de tamanha blasfêmia, Jesus ele explica como o seu poder procede de Deus, e depois ele mostra como esses homens haviam cometido um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essas palavras nós vemos do versículo 28 até o versículo 29. E por que eu chamo a atenção dos irmãos para esse relato? Porque imaginem o que estava acontecendo ali. Depois de Jesus mostrar quão imperdoável era o pecado daqueles homens, certamente a tensão deve ter se colocado naquela casa. O silêncio. Até mesmo uma agulha caindo poderia ser ouvida diante daquele cenário onde Jesus acaba de proferir essas fortes palavras de juízo. Então, aquelas pessoas, elas talvez estavam confusas. E de repente, vem essa notícia que os familiares de Jesus o estavam procurando. E então, a partir desse relato, nós veremos quem é a família de Jesus. Olhando dentro dessa cena, Jesus ele mostra quem é a sua família. O nosso texto ele então começa anunciando a chegada daqueles primeiros acusadores de Jesus, a sua própria família. Os seus parentes não estavam entendendo o que estava acontecendo, tinham uma atitude, no mínimo, de dúvida e uma atitude hostil com respeito àquelas multidões e também a boatos que corriam a respeito de Cristo. E então eles concluíram que Cristo, Jesus, estava louco. Ele estava passando por um momento de insanidade, falta de controle. E a resposta dessa família então é prendê-lo, é usar da força para que nada mais grave acontecesse. Talvez para proteger o nome da família, eles queriam fazer isso. Então, eles vão até esse lugar que está tomado por pessoas desconhecidas, segundo eles, porque, afinal de contas, eles eram a família de Jesus. Aqui, meus irmãos, existe uma verdade que deve ser ressaltada, que Jesus tinha uma família. Apesar de nós não vermos essa família tão recorrente quanto nós vemos os discípulos de Jesus nos seus evangelhos, ainda assim é necessário que nós tenhamos esse laço sanguíneo em vista ao encarar esse texto. Porque Jesus, nesse momento do seu ministério, tinha uma mãe, tinha irmãos e irmãs. E ao que tudo indica, pelo menos eram 8 os seus irmãos. Pelo menos 8 irmãos ele tinha. E no passado ele também teve a figura paterna de José. Nós não vemos aqui José, porque provavelmente ele tenha falecido antes do início do ministério público de Jesus. Mas Cristo teve essa figura paterna de José, que lhe ensinou o ofício da carpintaria e tudo mais. Portanto, Jesus viveu e teve um laço íntimo com sua família, algo sério, algo profundo. E então, a partir desse laço, nós conseguimos entender a reação emotiva da família de Jesus, dos seus irmãos. E também conseguimos entender como é profundo Jesus dizer aos seus discípulos que eles são a sua família.
Então, esses familiares, eles chegam na casa de Pedro, e algo curioso, meus irmãos, é que a ênfase é dada aqui aos termos mãe e irmãos. Vejam que essas palavras aparecem em todos os versículos, desde o versículo 31 até o 35. Dessa forma, esses termos, eles são como um cordão que perpassa todo o nosso texto, e eles são ressignificados por Jesus, a fim de trazer a mensagem, o ensino central dessa passagem. A primeira vez, então, que eles aparecem, eles contam esse drama de uma família que chega naquela casa e aquela multidão estava toda lá, e então eles não conseguem entrar. Nós que somos moradores de São Paulo sabemos, muito bem o que é uma multidão tomar um lugar pequeno, e não é fácil entrar mesmo. E então, tentando contornar essa dificuldade que a multidão lhes impôs, a família de Jesus pede para que Cristo seja chamado. E então, essa mensagem corre os vários círculos que provavelmente essa multidão estava disposta, organizada naquela casa. E então chega ao centro, onde estava Jesus, o primogênito daquela família. Entretanto, a resposta de Jesus não é uma ação, mas uma pergunta. Ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Por meio dessa interrupção e dessa pergunta, Jesus move aquele drama para um momento de ensino. Essa pergunta mostra como Jesus estava no controle e estava conduzindo tudo aquilo para alcançar o seu propósito. Portanto, Jesus não estava de forma alguma fora de si, como pensava a sua família. Na verdade, ele estava ali porque ele tinha o seu propósito. Mesmo que Cristo desejasse ensinar os seus discípulos, tivesse essa intenção, a sua resposta é bastante chocante e surpreendente, principalmente dentro do contexto judaico, onde a organização social, a identidade pessoal de alguém era definida por sua família. O indivíduo apenas encontrava um lugar na sociedade através da sua família. Então imagine Jesus não se associar imediatamente à sua família. Isso trouxe um choque àqueles que ouviam a sua pergunta. E é importante ressaltar que Jesus aqui não está, de forma alguma, tirando o valor da família que temos. Também não está dando uma resposta de um filho frustrado aos seus pais. Não é isso. Mas Jesus, ao fazer essa pergunta, ele revela que sua família era importante, mas a importância dela era subordinada à importância da sua família espiritual. As reivindicações de seus familiares, aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles pediam, tinha seu peso, mas não superior às reivindicações de Deus, seu Pai. Certamente nenhum filho na face da terra amou tanto sua mãe quanto Jesus Cristo. Mas, ainda assim, ela tinha um lugar subordinado, menos elevado, em comparação a Deus, Pai e sua vontade. Dessa forma, Jesus mostra que coloca o seu ofício, a sua missão, em primeiro lugar. A voz de Deus, seu Pai, precisava ser ouvida antes do que a de sua mãe, Maria. Isso revela quão radical e perfeita é a obediência de Jesus à vontade de Deus. Ele não podia usar o 5º mandamento como desculpa para desobedecer o primeiro. Portanto, Jesus não foi de forma alguma insensível com sua mãe e seus irmãos. Ele não desonrou a sua mãe, mas sim foi sensível à voz de Deus Pai. Diante disso, a única reação possível que podemos esboçar é de admiração à obediência de Cristo. Nada era suficiente para constranger e impedir ele de cumprir o seu ministério, nem mesmo sua mãe e seus irmãos. Esse é o nível de obediência que Jesus deseja que nós tenhamos, quando ele diz aqui no versículo 35, que nós somos seus irmãos e devemos fazer a vontade de Deus. Mas, antes de vermos essa resposta, vejamos antes a resposta de Jesus no versículo 34. Ele diz: e correndo
o texto diz: e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Então Jesus começa a responder a sua pergunta, não com palavras, mas com um gesto. Ele olha para todos ali naquela casa, e então Mateus diz que ele inclusive aponta para os seus discípulos, e então ele observa, e depois que todos se sentem encarados por ele, ele diz: eis minha mãe e meus irmãos. O que Jesus está dizendo é extraordinário. Ele está dizendo que ele tem um laço mais especial e forte com a sua família espiritual do que com o seu laço genético. Imaginem como isso foi significativo para os discípulos nesse início de caminhada junto de Jesus. Como eles encontraram forças nessas palavras, nessa imagem que Cristo lhes deu. Isso certamente ficou gravado na memória deles. E então, depois de Jesus deixar claro o seu compromisso principal em fazer a vontade de Deus e que a sua família mais importante era não aquela do seu sangue, mas aquela comprada por seu sangue, sua família espiritual, Jesus agora abre o envelope e mostra que o DNA, mostra que a identidade, aquilo que define essa família é que ela faz a vontade de Deus. Versículo 35. Ele explica que aqueles irmãos que ele se refere são aqueles que fazem a vontade de Deus. E apesar dos 12 discípulos aqui estarem em foco, porque eles já tiveram esse intuito, mostraram que têm um compromisso têm essa intenção de fazer a vontade de Deus, ainda assim os 12 não são os únicos aqui que Jesus aponta, pois ele diz: qualquer um. Por isso podemos dizer que outros, além do círculo dos 12, estão sendo incluídos aqui. Assim, temos uma verdade preciosa sobre a família de Deus aqui nesse texto. A verdade de que a família de Jesus é tanto inclusiva quanto exclusiva. Inclusiva porque é a qualquer um, independente do lugar, da língua, da cor, raça, homem, mulher, qualquer um. E também ela é exclusiva, porque é a qualquer um que faz a vontade de Deus. Somente esses são incluídos. Então a pergunta que surge é: quem por suas forças é capaz de fazer a vontade de Deus? E a resposta mais clara é: ninguém por si mesmo é capaz. A não ser pela graça e poder capacitador do próprio Deus. Somente depois de regenerados, justificados, adotados por Deus, é que somos capacitados por Ele a dar frutos que condizem com a nossa filiação divina. Assim, testemunhamos do DNA essencial que define aqueles que pertencem à família de Jesus, que é fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, o nosso texto ele acabou e com ele vimos quem é a família de Jesus. Concluindo agora, meus irmãos, podemos hoje não ter o Senhor Jesus nos encarando face a face e apontando a nós e dizendo: eis a minha mãe e os meus irmãos. Mas temos o Espírito Santo, que de modo ainda mais íntimo, mais interno, testemunha ao nosso próprio coração que somos filhos de Deus. Fundamentados nesse testemunho íntimo, pessoal, devemos reconhecer gratos quão preciosa é a nossa comunhão na família de Deus. Certamente algo estará errado em nossa vida se amarmos e encontrarmos mais alegria em outra sociedade distinta da família de Deus. Pois, como Jesus nos mostrou, os laços espirituais e eternos são mais importantes e mais preciosos que os laços físicos e temporais. Portanto, meus irmãos, não existe nada mais precioso na face dessa terra
do que estar no meio do povo de Deus e dizer: eis minha mãe e meus irmãos. E que esse dizer não seja apenas de palavra, mas testemunhemos o DNA dessa família, a identidade que define essa família, que é fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Fazer a sua vontade de forma profunda e sacrificial, como o próprio Jesus exemplificou e explicou através do seu exemplo, subordinando os seus laços de sangue para fazer a vontade de Deus. A voz que o movia a cumprir o seu ministério era a prioridade máxima para Jesus. Que assim também encaremos a vontade de Deus como prioridade máxima em nossa vida. Meus irmãos, esse mês, esta igreja faz 45 anos de organização. 45 anos. Todos esses anos sendo mantida pela graça de Deus. Uma graça revelada também nos instrumentos que Ele escolheu para trazer o Evangelho aqui e para que ele continuasse sendo pregado com fidelidade até o dia de hoje. Instrumentos que certamente não mediram esforços ou sacrifícios para cumprir a vontade de Deus, para servir a sua família espiritual. Irmãos como Simonton, que deixou sua parentela, deixou seus laços de sangue na América e parte para o Brasil pensando nos irmãos espirituais que Deus tinha preparado para ele aqui nessa terra desconhecida. Dona Helena também, no nosso caso aqui, Reverendo Lutero, tantos outros irmãos que perceberam o valor real e a prioridade que a família de Deus merece. Abriram mão, muitas vezes, de momentos com suas famílias de sangue para servir a família de Deus. Por isso, meus irmãos, esse texto é desafiador, porque não é fácil priorizar e valorizar a família de Deus a esse ponto. Mas o nosso irmão mais velho, Jesus, nos chama a enxergar e tratar a sua família dessa forma. E que Deus nos ajude a viver todos os nossos anos priorizando a sua família, como fizeram os nossos irmãos no passado e a nossa história testemunha até o dia de hoje. Que Deus nos abençoe.